Bom, pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos, professores, colegas de curso, colegas de programa. Fui convidado, então, pelos professores Rafael e pelo professor Salzin, né, a fazer uma explanação sobre a minha pesquisa, né. Já de antemão, né, peço escusas, né, por não estar presente fisicamente aí com vocês, né, mas que bom, né, que a gente tem essa dinâmica, né, essa possibilidade de ter, né, esse estreitamento, né, de conhecimento, né, que envolve o programa. Tá? Bom, então, título, né, do trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui, que faz parte, né, da minha pesquisa como um todo, então, diz respeito, né, dos dados ao conhecimento, né, então, análise de smart grids, né, por meio de um framework híbrido de imputação de dados. Então, esse trabalho foi orientado pelo professor Salsi, Dr. Salsi, e co-orientado também pela professora doutora Irã. Passando rapidamente aqui, né, caso a gente tenha, né, um roteiro aqui breve, né, sobre o que vai ser mostrado. Então, primeiramente eu vou passar para vocês, né, o grande problema, né, que diz respeito, né, ao trabalho de pesquisa. Na segunda parte, né, então, quais são as produções, né, e trabalhos que foram desenvolvidos para que essa pesquisa ela pudesse ocorrer. E fechamento, né, então, na parte 3, com os resultados, né, encontrados nessa pesquisa. Claro que nós temos, né, para início do nosso problema, vamos assim dizer, né, no que tange, né, essa pesquisa, desculpem, diz respeito que, né, eu achei o máximo que o Matheus, antes ele comentou, né, a gente até tenta, às vezes, fazer algum trabalho, né, com dados, né, e de fato, né, a gente tem que entender que quando a gente quer extrair qualquer conhecimento, quando a gente quer fazer qualquer trabalho de mineração de dados em uma base de dados, a gente tem que entender que a qualidade dos dados ela é primordial para que essas técnicas elas consigam ser primeiramente executadas e não somente executadas, né? Essas técnicas elas têm que nos proporcionar algo útil. Tá? Então, claro, né, a gente entende que qualquer conjunto de dados que tem degradação vai interferir diretamente, né, no processo das tarefas de mineração de dados, né, seja ela clusterização, seja ela classificação, ou ainda regras de associação e tantas outras que existem, né, dentro da parte de data mining. E nesse sentido, né, sabendo desse ponto, né, que essa tese ela foi proposta, né, na visão de que existem dados degradados, esses dados, quando degradados, utilizados nas técnicas de KDD, não representam algo muito útil, né? Então a gente precisa desses frameworks que dá para se dizer assim, robustos, né? Robustos em que sentido? Que eles consigam ter uma dinamicidade a ponto deles conseguirem passar por esses entraves, vamos assim dizer, dos dados degradados, certo? Isso, claro, né, aplicado, né, às subestações subterrâneas. Bem, então, claro, né, sabendo desse grande problema, né, o que motiva, né, a justa criação, né, e o desenvolvimento, né, desses frameworks robustos e também interpretáveis, né, em que uma pessoa ela consiga de fato, um especialista ele consiga de fato ver, né, o que está sendo representado ali e conseguir tirar as suas conclusões, né, em cenários operacionais dessas subestações. Então, trazendo, né, a parte dos dados que são problemáticos em todas as áreas, né, e aqui eu até faço um parênteses, né, eu trabalhei com dados da saúde uma vez, né, tiveram problemas, né, houveram problemas de registros, né, porque são duas áreas muito distintas, né, essas, né, então a gente tem, enquanto na saúde a gente tem o dado registrado a partir de uma pessoa, né, um ser humano que vai ali, vai fazer aquela entrada de dados, né, vai dizer que a pessoa tem um quadro, né, de saúde ou outro. Aqui, nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem sensores inteligentes que fazem a medição e registram os valores, né, o que está sendo mensurado, né, da rede, e isso é automaticamente colocado numa base de dados. Né? Então, das duas formas, automatizada ou manual, a gente entende que esses dados eles são
problemáticos, né? Eles podem conter ruídos, eles podem ser incompletos, eles podem ser heterogêneos, né, que a gente pode dizer assim. E nas smart grids não é diferente, então, portanto, né? Então, mesmo sendo automatizados, essas falhas, elas podem ocorrer, né? Então, quando se faz uma pesquisa, e a gente percebe, às vezes, na literatura, ou ainda a forma como são aplicadas algumas técnicas na parte prática, todas elas costumam, né, abordar os dados de uma forma totalmente íntegra, como se a gente não tivesse problemas, como se a gente não tivesse ruídos, né, dentro desses dados, certo? Só que a gente tem que compreender justamente que quando existem dados degradados, ou ainda ruidosos, ou ainda que não representam o que de fato ocorre, né, isso ainda pode acarretar, né, numa descoberta de conhecimento inviável ou ainda instável, né? O que quer dizer isso? Eu achar que está acontecendo algo quando na realidade não está, né? Então, existindo esse problema, existindo essa motivação, né, então a pesquisa, né, ela foi direcionada com um objetivo geral de desenvolver e avaliar um framework de descoberta de conhecimento aplicado a dados de smart grid subterrâneas, considerando, claro, cenários de degradação de dados. Então, não é somente a aplicação de mineração de dados em dados de smart grids, né? Não, a gente está vendo aqui que existe essa necessidade de adaptar, né, também esse framework de forma que ele consiga resolver problemas quando existem dados degradados. E, como todo objetivo geral, né, na existência de todo objetivo geral, existem, né, os nossos objetivos específicos, né, que foram elencados 5, né, em que foi feito, claro, a expansão do referencial sistemático da literatura, né, um estudo bibliométrico, no caso. Como tudo começa, né, toda a pesquisa ela inicia a partir disso. É a caracterização dos dados operacionais das smart grids, então saber onde que estamos pisando, vamos assim dizer, com o que vamos lidar, né? Então a gente precisa fazer uma verificação de qual é que é o perfilamento desses dados, como que esses dados eles se comportam, né? Para que seja depois, né, desenvolvido então um framework híbrido de KDD. Por que híbrido, né? Existem, aqui foi implementada, né, técnicas supervisionadas e não supervisionadas de mineração, né, para conseguir extrair esse conhecimento. Um objetivo específico 4, na avaliação do impacto da degradação dos dados. Então, a gente entende que os dados, eles já possuem, né, uma degradação, claro, mas até que ponto que a descoberta de conhecimento, ela não falha, né? Até que ponto que a descoberta de conhecimento perante dados degradados, ela consegue se manter estável, né? E aí, a partir disso, né, o objetivo específico 5, sabendo qual que é esse limiar, né, esse limite, né, dos dados degradados, elaborar a investigação, né, de estratégia de tratamento e imputação de dados faltantes. Então, claro, elaborar a imputação desses dados que faltam, e aí, a partir disso, né, novas rodadas do processo de KDD, né, sendo feitas para que se extraia esse conhecimento e para que se verifique se esse conhecimento ele é, de fato, válido ou não. No que diz respeito, né, ao desenho metodológico da pesquisa, então, como que essa pesquisa ela foi estruturada, né, a natureza dela, né, é totalmente aplicada. Então, a gente tem um ambiente prático de aplicação, né, desse estudo. O objetivo dessa pesquisa, né, é exploratório, né, em que a gente vai simplesmente ver como que esses dados eles se comportam, né, o que acontece de fato deles, como que o processo de KDD ele pode ser explorado dentro desses dados, e claro, também explicar, né, ou seja, explicativa, pelo propósito de que a gente precisa descrever, né, de fato o que ocorre e como que esses fenômenos eles ocorrem. Essa pesquisa ela possui procedimentos técnicos, né? Então, um deles, no que tange, né, o objetivo específico 1, é a pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, perdão. Essa pesquisa bibliográfica, né, abrange o nosso objetivo específico 1. O nosso objetivo específico 2 é abrangido por uma pesquisa documental, né, que diz respeito à caracterização dos dados, então, são registros, né, feitos, e aí esses registros são visualizados. E o objetivo específico 3, 4 e 5
dizem respeito sobre o procedimento experimental, né? Pesquisa experimental em que são rodadas práticas, são rodados experimentos, é feito, né, o tratamento técnico, né, vamos assim dizer, né, o estudo técnico, a execução técnica, né, de tudo aquilo que diz respeito, né, a essa pesquisa para que se encontrem, né, resultados esses, né, a partir de uma validação empírica, ou seja, nós conseguimos comprovar a teoria, né, a partir da prática, né, então a partir de tudo aquilo que a gente coloca, né, à prova, a gente consegue tirar conclusões. Bom, passando aqui então, né, um esquema geral, né, de como que essa tese está organizada e como que os objetivos específicos eles se conversam, né. Então, foi feito, né, de uma forma linear, né, essa pesquisa e a estrutura da tese é de forma que os objetivos específicos, a partir do alcance desses objetivos específicos, fosse possível seguir para objetivos específicos sequentes, né. Então, a tese ela está fundamentada no objetivo específico 5, né, inicialmente, mas que, claro, né, o objetivo específico 1, né, passa para o objetivo específico 2, ao 3, ao 4, que daí existe essa conversação ao 5. Então, primeiramente foi feita, né, a análise do estado da arte, dos trabalhos que envolvem, né, as áreas do conhecimento e temáticas da tese. Foi feita a caracterização dos dados, no artigo 2. O artigo 3 foi feito o desenvolvimento do framework e o artigo 4, aplicação em multiestações, isso relacionado ao objetivo específico 3, né? Então, a partir daqui, a gente já tem todo aquele arcabouço prático, né? Aquele arcabouço experimental da tese. Objetivo específico 4, então, feita a análise de colapso, vamos assim dizer, né, no artigo 5. E o objetivo específico 5, a gente tem, né, um artigo 6, né, hoje finalizado, né, que trata o KDD com imputação, né? Então, o que acontece, de fato, né, na descoberta de conhecimento quando a gente imputa dados, né, quando nós colocamos dados dentro dessa base de dados que possui dados degradados. Falando um pouquinho rapidamente sobre cada um desses trabalhos, né, então, o artigo 1 ele foi apresentado na Jornada de Matemática Aplicada da UFSM em 23, o artigo 2 foi publicado no Cadernos de Educação e Desarrollo, em 2024, o artigo 3, publicado na IEEE Access, em 2025, o artigo 4, publicado na Results in Engineering, da UCV, em 2025, aqui está incorreto, aqui, 2026, né, foi submetido no 25 e publicado no 26. E o artigo número 5 está apresentado no Computer on the Beach, né, recentemente na Univale, nesse semestre. O artigo 5, então, ele vai ser feito ainda uma extensão, né, que vai ser submetida, e o artigo 6, ele ainda está, né, a ser submetido, né, então a gente está naquele momento de avaliação de periódicos para poder fazer essas submissões. Bom, falando um pouquinho, né, de cada um dos trabalhos, né, pessoal, a tese, ela foi estruturada de forma a ter artigos, como parte dos capítulos, para justamente poder guiar, né, os objetivos específicos de uma forma mais, não vou dizer independente, mas de uma forma mais elucidativa, né? Então, os estudos, eles não são isolados, né? Os estudos, eles acabam fazendo, né, uma sequência, certo? Então, aqui, basicamente, eu vou falar um pouquinho o que cada capítulo, né, traz, né, de uma forma, né, resumida aqui, que consiga, né, tratar aqui no tempo limite, né, da apresentação. O primeiro trabalho, então, o primeiro capítulo, né, vamos assim dizer, da pesquisa, né, diz respeito ao estado da arte da produção científica, né, sobre a descoberta de conhecimento em dados smart grids com ênfase na gestão da rede. Então, o que foi feito? Tá? Foi feito inicialmente, né, uma pesquisa nas bases, Scopus e Web of Science, e foi utilizado o Bibliometrics como ferramenta para fazer o suporte nessa análise bibliométrica, né? Então, foram coletadas, né, foi coletada uma quantidade expressiva, né, de artigos que falavam sobre trabalhos envolvendo Big Data, trabalhos envolvendo a gestão, trabalhos envolvendo a gestão da rede elétrica, né? E a ferramenta, ela consegue proporcionar para quem está fazendo estudo bibliométrico alguns direcionamentos do tipo assim, o tema ele está iniciando a sua evidência, ou seja, ele está
em uma ascensão, ou ele está no declínio, né? Então, se ele é um tema emergente, vamos assim dizer, a ser estudado, ou se ele está, né, já, né, vamos dizer assim, saturando, né? Então, nesse estudo, né, a gente conseguiu comprovar que existe, né, uma evolução temática, né, e existe, né, temas emergentes dentro dessa faixa, né, temporal que foi feito, né, o levantamento bibliométrico, levantamento bibliográfico, e aí, claro, na sequência, né, o estudo bibliométrico. Bom, no capítulo 2, no artigo 2, né, que diz respeito ao objetivo específico 2, foi feita a caracterização de dados em MITE-GRIDS, né, numa revisão. Então, o que foi feito aqui, né? A gente basicamente consegue fazer, né, uma amostra gráfica dos dados que nós temos, mas não somente essa amostra gráfica extraída, né? A gente precisa, de certa forma, fazer um chamado perfilamento dos dados, ou seja, verificar se o dado ele é cíclico, se o dado ele é evolutivo, se o dado ele é caótico, né? Ou seja, se existem fractais ali junto, né, que podem influenciar dentro do comportamento do dado, né, do registro, dos valores que estão fazendo parte daquela base de dados. E aí, claro, a gente está falando de medições, então estamos falando de série temporal, né? Então, basicamente, todas as técnicas de mineração de dados, né, elas têm que ser alinhadas a partir desse perfilamento. Então, técnicas de mineração de dados existem várias, né? Até na própria apresentação do Matheus, antes ele comentou isso, né? Existem, né, várias situações que são específicas, né, para cada tipo de dado. Ou seja, se eu tiver um dado de uma rede elétrica, em que eu estou fazendo, por exemplo, uma verificação de tensão, eu posso utilizar um processo de mineração que não vai ser o mesmo, por exemplo, para mim verificar, descobrir um conhecimento de alguém que que pode ter alguma patologia, né, na questão da saúde, né? Então, a gente tem que ter essa separação, né, muito bem vista, bem? Partindo, então, da análise da bibliometria encontrada, que faz sentido fazer esse estudo, a partir da caracterização dos dados, que a gente consegue ter um perfilamento do que a gente está lidando, foi feito, então, o desenvolvimento de um framework híbrido para descoberta do conhecimento em dados smart grids e subestações subterrâneas. Então, a gente propôs um esquema, né, estruturado para fazer isso. Então, primeiramente, a gente faz a coleção dos dados, né, a partir da base de dados da CE Equatorial. A partir daí, a gente faz a preparação de dados, também conhecido como pré-processamento dos dados, em que a gente faz a limpeza dos dados, a gente faz a transformação dos dados. Dá para dizer que o primeiro passo, que é a coleta dos dados, é um processo muito simples, né? O trabalho mesmo, quando a gente está falando de mineração de dados, é o pré-processamento, né? Porque a gente está lidando com dados ali dentro que a gente sequer faz ideia do que a gente vai encontrar. Então, a gente precisa fazer essa limpeza, a gente precisa fazer essa transformação. E, numa parte final, né, então, claro, né, a mineração de dados e a descoberta, né, ou visualização do conhecimento que é encontrado. Então, a preparação dos dados, né, utilizando o ambiente da programação em R, e a descoberta do conhecimento e a mineração de dados utilizando o ambiente Weka. Falando um pouquinho, então, das características, tá, dos nossos dados, a gente tem 2 anos completos, né, de registros, abrangendo 43 subestações e, claro, 106, cerca de, né, aproximadamente 106 milhões de registros. Então, esse framework ele tem que conseguir abarcar, né, esse tipo de demanda. A partir da produção desse framework, né, a partir do desenvolvimento, né, das regras utilizadas para fazer o pré-processamento, a gente tem os agrupamentos, né, e aqui trazendo para vocês, né, a parte da clusterização, né. Uma das subestações que a gente utilizou foi a subestação de D40, né, essa subestação, ela tinha algumas características importantes, né, que faziam com que ela fosse eleita, vamos assim dizer, que era a faixa, né, de completude dos dados. Então, ela era uma das, vamos dizer assim, uma das estações mais camaradas, né, que nós tínhamos ali para poder fazer um estudo inicial desse sentido, né. Aqui a gente consegue perceber a separação, né, em 9 clusters, né, nesse gráfico da esquerda aqui, tá? E essa separação em 9 clusters aqui, ela não foi feita
de forma arbitrária, tá? Essa separação em 9 clusters aqui, ela foi feita a partir deste segmento que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, próximo do eixo Y aqui, tá? Ou acima do eixo X, né? Próximo a 0 no eixo Y. Esses dados aqui, né, a gente consegue perceber que eles estão aqui de uma forma muito isolada, né, dos demais registros que nós temos para essa subestação, né? Aqui, numa relação corrente primária e tensão. O que a gente denota disso, né? Denota que aqui existe um comportamento anômalo dessa subestação, né? Aqui, claro, não levando em consideração a série temporal. Quando a gente for olhar a série temporal, que a gente tem aqui no lado direito, tá? A gente consegue perceber que existe um agrupamento, né? Aqui, né? Vermelho, certo? Que é desse mesmo cluster, tá? E esse agrupamento em algumas outras seções aqui, tá? Não sei se está bem nítido aí para vocês enxergarem, tá? Mas também está próximo aqui da linha aqui, né? Do eixo aqui. Então, uma função de corrente primária pelo tempo. Então, esses dados que estão aqui, dessa forma aqui, muito mais nítida, né? São esses dados que estão, né, nesses pontos, né, na série temporal. A gente percebe que são dados que estão aparentando anomalias. São dados que, aparentemente, são problemáticos, certo? Então, a gente consegue perceber, a partir desse primeiro estudo, que o framework ele consegue, de certa forma, identificar algumas anomalias, consegue prever, né, o padrão operacional, né, das nossas subestações. Aqui, no caso, inclusive, né, a técnica que foi utilizada aqui foi a técnica de EM para clusterização. Tá? Por que essa técnica ela foi utilizada? A clusterização por EM, ela não utiliza uma representação por centroides, de forma que existe um radial no centroide que tem o mesmo distanciamento. Tá? Então, isso é mais, vamos dizer assim, é mais propício, né, à utilização desse tipo de mineração, dessa técnica de mineração, para esse tipo de situação aqui, em função de que, em uma série temporal, a gente não vai ter simplesmente um ponto colocado numa série temporal e aí um círculo, né, que representa, né, aquele dado agrupado. A gente vai ter uma representação linear de acordo com a série temporal. E aí isso depois aplicado, né, à combinação de atributos que for mais conveniente a gente agrupar. Tá bem? Bom, a aplicação, né, do nosso framework híbrido, né, para smart grids, aqui nesse ponto, né, nesse artigo 4, ele foi feito, então, para fazer uma análise, né, de multiestação, ou seja, a gente verificar a generalização da nossa solução, né? Então, nesse caso aqui, foi utilizado, né, duas subestações, a subestação 11 e a 35, também selecionadas de forma não arbitrária, né? Então, essas duas subestações, elas são as que fazem parte de um mesmo subgrupo, né? Então, as subestações, elas são, existem dois grupos, né, dois grandes grupos de subestações, essas subestações, elas estão subagrupadas, vamos assim dizer, e aí, claro, existem, né, algumas subestações que fazem parte do mesmo subgrupo em que a rede, ela está conectada. E essas duas subestações, elas apresentaram uma diferença, a menor diferença de registros completos dentro do subgrupo. Ou seja, existiam outros subgrupos com mais dados? Existiam outros subgrupos com mais subestações? Existiam também. Só que a diferença de dados existentes entre uma subestação e outra, ela era muito grande. E aí isso poderia proporcionar problemas, né, na nossa análise no framework. Tá? Aqui a gente utilizou o mesmo segmento temporal, né? Isso também é outra questão que tem que ser elencada, que algumas subestações, alguns subgrupos não apresentavam, né, uma mesma continuidade de dados em uma mesma seção temporal, né? E aqui a gente encontrou nessas duas subestações essa possibilidade. Então, nesse sentido, né, o que a gente elaborou? Tá? Nós elaboramos, né, esse mesmo processo de clusterização, esse mesmo processo de KDD, descoberta do conhecimento, certo? Relacionando, então, a função do tempo, né, mas com
atributos, né, que são existentes dentro dessa base de dados. Então, tensão, corrente primária e temperatura do transformador, né, que gráficos A, B e C, respectivamente. A gente percebe que o framework ele conseguiu fazer a identificação correta das duas subestações. O que era o dado de uma subestação, o que era um dado de uma outra subestação. Né? A partir do, simplesmente assim, tensão, corrente e temperatura. Porém, quando elaborada, uma vez que existe, né, uma questão anômala dentro dos registros, porém, quando é elaborada, né, a atribuição de um novo cluster, o framework ele conseguiu identificar quando que ocorre, de certa forma, uma situação de anomalia dentro daqueles registros. Né? Onde é que a gente consegue perceber isso? A gente consegue perceber isso muito nitidamente na tensão, né? Então, aqui a gente consegue perceber que existe uma mescla, né, do cluster 1 e do cluster 2, né, que cada um é de uma das subestações, porém, né, existe um agrupamento, né, lá abaixo, né, que diz respeito ao cluster 3, que é um cluster que o processo de mineração de dados simplesmente olhou para nós e falou assim, olha, me desculpe, eu não consigo identificar de qual subestação são esses registros. Tá? Isso se aplica dentro da corrente primária e, né, com muita evidência na parte da temperatura. Né? Então, a partir daqui, percebe-se que ocorreu algo na operação das subestações, né, das duas subestações. Né, porque ambas, né, elas acabam, né, tendo essa identificação, né, dessa anomalia, e, claro, depois, né, um religamento, né, que já consegue se identificar novamente, olha, né, esses dados são dessa subestação, a subestação 11 é essa, a subestação 35 é essa outra, tá bem? Então, depois do desenvolvimento do framework, depois de colocar ele em evidência, depois de colocar ele sob avaliação em um ambiente generalizado, em que a gente consegue colocar várias subestações ali dentro para verificar qual que é o perfil operacional de cada uma delas, e ele conseguir identificar isso, nós fomos para a parte seguinte da pesquisa e da tese, que diz respeito a quão robusto é, de certa forma, esse processo de KDD. Né? Então, foi utilizado o mecanismo de não resposta de dados eliminados totalmente ao randômico, né, aleatório, e foi feito, né, esse teste de estresse, certo? Então, basicamente, né, os dados eles foram coletados, né, da mesma forma, os dados eles foram preparados da mesma forma, foi feita a limpeza, feita a verificação de consistências, o pré-processamento, valores, né, faltantes e tudo mais. E o processo de degradação por MCAR, ele foi feito de forma acumulativa. O que quer dizer isso? Tá? Acumulativa e controlada. Como a gente não pode simplesmente dizer assim, olha, eu vou eliminar dados aleatórios. Tudo bem, eu posso eliminar o dado A, C e E. São 3 dados retirados, A, C e E. E eu elaborar uma rodada de mineração de dados com esses dados, eu vou ter um conhecimento. Agora, se eu, porventura, eliminar A, B e C, e aí D, eu vou ter uma outra possibilidade totalmente diferente de geração de conhecimento. De que forma que a gente validou isso? Se nós removermos dados aleatórios, mas eles acabarem entrando em uma sequência a partir de uma outra rodada de teste de mineração de dados, eu não vou conseguir ter, de uma forma controlada, essa análise. Né? Então, feita essa forma, vamos dizer assim, sequencial, controlada. O dado que foi removido quando eu tinha 10%, se eu tive um registro lá, o registro número 5, foi removido quando eu tive 10% de eliminação randômica, quando eu for testar essa mineração com 15, por exemplo, esse mesmo dado 5, ele tem que estar faltante. Né? Então, é uma forma controlada que a gente fez para testar, né, de fato, nessa robustez do processo. Né? Isso, claro, né, de forma iterativa, né, até chegar a um número que a gente diz, né, a professora Irã gosta de utilizar esse termo, né, o chamado número mágico. Né, o pessoal da matemática, né, tem essa situação, né, então utilizar de certa forma esse número mágico. A gente chegou até 57% de degradação. O que aconteceu com 57% de degradação? Não foi possível mais, subestação 11 e subestação 35,
serem identificadas de forma, vamos dizer assim, eficiente dentro do nosso framework, né? Então, a gente consegue ver o quê? 0% de degradação, então a gente está vendo, né, uma separação bem legal aqui dos clusters, né, bem nítida e tudo mais. Com 30 a 50, a gente já começa a ver o quê? A gente começa a ver uma certa mescla, vamos assim dizer, né, dos valores que dizem respeito a uma subestação e outra. Em 55% aqui aconteceu um fato muito curioso, que foi a inversão de clusters, né? Então, foi como se fosse algum dado que foi eliminado, que o nosso algoritmo de KDD, de mineração de dados, ele utilizava para fazer a identificação correta, ele inverteu. Mas ele não identificou nada mais incorreto, ele simplesmente inverteu. Olha, a subestação 11 não é mais a 11, agora é a 35. A 35 não é mais a 35, é a 11. Então, ele só fez isso. E, curiosamente, depois, com 56% de degradação, voltou, né, a esse perfil, né, essa identificação, vamos assim dizer. E com 57%, então, a gente tem o colapso total, vamos assim dizer, do processo de KDD, né, que não é possível mais identificar o que é o dado de uma subestação ou o dado de outra subestação. Na sequência, então, o capítulo 6, né, o estudo, né, a pesquisa, ela evoluiu, então, para avaliar a estabilidade desse conhecimento. Então, o nosso conhecimento ele está instável. Né, de 0 até 60% aproximadamente, ele acaba ficando instável. Porém, utilizando uma química, certo? Que é uma forma, vamos dizer assim, de imputar dados, né, que utiliza a interpolação, né, cúbica. Então, o processo, né, estruturado, ele segue o mesmo, né? A gente utiliza a coleção de dados da CE equatorial, a base de dados, a gente faz a preparação dos dados, limpeza e transformação, porém, agora, né, somando, né, o processo da degradação dos dados e da imputação de dados dentro desse modelo aqui, claro. Né, no futuro, né, a degradação de dados, ela não vai compor, né, certamente, né, esse processo, né, a gente vai ter somente a imputação. E aí, claro, né, verificar essa descoberta do conhecimento, né, então esse ponto, né, de encontrar, né, um conhecimento válido, no caso aqui a gente conseguir identificar o perfil operacional de cada subestação. E aí, de uma forma bem interessante, dá para se assim dizer, a gente percebeu que os dados, eles se mantêm até então fidedignos no processo de mineração de dados e de KDD até um número surpreendente de 91%. Né? Outros trabalhos fizeram a utilização do Makima na imputação de dados ausentes ao aleatório, chegaram até 99%. Né? Mas isso somente para recomposição dos dados, né? Na questão avaliada a partir do erro médio quadrático, e aqui, para a parte de KDD, esse número, ele, claro, ele foi inferior, porém ele ainda foi um número surpreendente, né? Então, com 60% aqui, né, a gente consegue perceber, eu até tenho aqui a imagem dos dados originais, depois eu posso mostrar para vocês. Com 60%, ele mantém um perfil, né, do que seria, vamos dizer, um alto valor, um médio valor e um baixo valor, né, e aqui a gente está tendo um gráfico de tensão por corrente, né, que nem aquele primeiro lá que eu mostrei para vocês, em que tem, né, a separação em 9 clusters para identificar uma situação anômala na subestação. Aqui ele separa-se em 3, porém, né, a gente consegue perceber que a parábola do que seria um alto valor para essa combinação, ela se mantém, né, uma mesma posição, né, no nosso plano, né, para até 91%. Né. Quando a gente acaba degradando 1% a mais, né, o que ocorre? Né? Ocorre, mesmo com a imputação, ocorre aquele colapso que nós vimos lá atrás, somente com o processo de degradação nas duas subestações, e aqui, claro, a gente está trabalhando com uma subestação só, né, para fazer esse processo. Então,
existe o quê? Existe uma separação, né, muito maior do que seria alto, médio e baixo, né, na parte da relação tensão e corrente. Então, essa aqui é uma das maiores evidências que a gente tem dentro dessa pesquisa, certo? O conhecimento, ele é válido? Ele ainda é válido. Nesse caso, até 91%. Né? A gente consegue ver, assim, de uma forma qualitativa, né, analítica, né, com o especialista, né, que vai fazer essa verificação da subestação na parte vamos dizer assim, do comportamento operacional dessa subestação. Então, como os resultados, né, que foram alcançados, vamos assim dizer, dentro do trabalho relacionado, né, aos objetivos específicos diretamente, né, que é como consegue se fazer, né, essa mensuração. Então, a gente percebe, né, que existem lacunas identificadas, né, no que diz respeito ao objetivo específico 1 e 2, caracterização estatística temporal de dados de subestações, ela é possível, né, e, claro, desenvolver, né, o framework híbrido de descoberta de conhecimento, né. As evidências experimentais, elas foram constatadas, né, a partir da aplicação de cenários de monoestação. Então, quando a gente utilizou somente a subestação de D40, poderíamos utilizar qualquer outra subestação, qualquer outro ID. E, claro, multiestação, né, a parte da combinação, né, das duas subestações que fazem parte do mesmo subgrupo. A identificação de regimes operacionais e padrões anômalos, então, ela foi possível, né, então a gente consegue evidenciar, né, separar, né, os clusters ali, verificar isso, né, de uma forma bem nítida. E, claro, né, como que os dados faltantes, eles podem comprometer, né, o processo de KDD. Então, tudo isso aí nós conseguimos, né, alcançar dentro dessa pesquisa. Fechando, né, então, o trabalho, as validações empíricas, né, que foram encontradas, né, que é a integração de técnicas de imputação de dados ao framework, então, a utilização do Makima, né, que ele também não foi uma escolha arbitrária, né, ele foi justamente utilizado em decorrência de que outros estudos, né, já comprovam que ele seria o mais adequado para esse tipo de cenário, né, cenário da imputação de dados em smart grids subterrâneas. E, claro, né, foi possível fazer também a avaliação do impacto, né, da classificação e das regras de associação dentro, né, do trabalho de pesquisa, né, que eu acabei não colocando, né, classificação e regras de associação, eu ia acabar me estendendo demais, né, mas aqui mostrando a parte da clusterização para vocês, tá bem? Bom, fico à disposição para perguntas, dúvidas, comentários dos colegas, não sei se eu me estendi muito no tempo, mas obrigado pela atenção. Obrigado, Minelli, pela tua apresentação, né? Só registrar aqui a chegada do nosso colega, o professor Daniel, nosso vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, né? Que logo fará aí o fechamento, o encerramento da nossa jornada, né? Bom, Minelli, assim, eu já vi em outros momentos a tua apresentação, né? E eu acho, assim, não tenho perguntas, né? Eu acho que um destaque importante aqui é o grau de inovação no processo que a gente está fazendo dentro do programa de pós-graduação, né? Como a gente já havia comentado, acho que vai ser a primeira, né, Salzi? Acho que é do programa também, né? Acho que é a primeira tese, né, dentro do programa de pós-graduação que está sendo feita nesse formato aí que você apresentou, né? Com um compêndio, né? Um compilado de artigos, né? Eu acho que esse é além dos aspectos técnicos, claro que você traz aqui, né? Mas eu acho que é um primeiro, como eu já falei, na tua qualificação, foi, né? Qualificação, né? Um experimento aí, né? Que eu acho que a gente tem que adotar, eu acho que é bastante válido, né? E tu trouxe a apresentação também nesse formato hoje, então esse é um ponto de destaque. E aí eu abro para os colegas, se tem alguma pergunta para o Minelli. Minelli é da computação, né, Minelli? É nosso colega da computação. Sim. A parte de base de dados, né, e etc. e tal, então estamos aí. Isso, e que está trabalhando com a parte aplicada elétrica agora, né? Perguntas, gente? Curiosidade, o pessoal online podem fazer também no chat ou abrir o microfone, né? Está todo mundo já cansado, né? O dia inteiro aí de atividade.
Nenhuma pergunta? As vantagens de ser o último é isso. É isso aí, Minelli, eu acho que é. Mas eu acho que não é porque é o último, é que tu já em outros momentos, né, nós vimos o teu trabalho, né? Isso é recente, né, professora? Foi acho Aqui, ó. que em março, abril ali que teve o processo da qualificação, né? Então é um estudo que o pessoal já está conhecido. Minelli, boa tarde. Só vou fazer uma pergunta, não tem a ver com o conteúdo em si, mas você foi colocando o artigo 1, o artigo 2 e o artigo 6. Eu fiquei pensando, você escreveu artigos para cada uma dessas propostas ou não entendi direito? Assim, professora, quando foi feito, no caso, o início do estudo da proposta da tese, eu, né, comecei a construir ela, né, e, claro, uma vez que os nossos trabalhos, eles devem ser publicados, né, a gente precisa de publicações. Eu pensei assim, e já existem trabalhos de doutorado, trabalhos de mestrado, especialmente no exterior, que justamente eles são elaborados dessa forma, nessa forma mais segmentada. Qual que é o maior desafio, né, de montar alguma coisa assim? É você não deixar com que quem vai ler o trabalho, primeiro, ter informações redundantes ali, né, em demasia, e segundo, ler um capítulo e acabar ficando sem algum arcabouço, né, de outro momento que tu precise explicar antes, né, de iniciar de fato aquele capítulo. Então, a partir daí que eu comecei a pensar assim, poxa, mas e se, né, utilizar aquilo que está sendo feito, né, em outros programas, né? Então, essa ideia, ela começou a partir do capítulo 3, a partir do capítulo que diz respeito ao artigo 3, né, que é o desenvolvimento do framework. Porque eu estava criando já um artigo que seria o artigo completo da tese, iria ficar gigantesco, né, quando na realidade você pode segmentar em capítulos menores, né, um estudo de pesquisa. Até porque, se parar para analisar o que diz respeito à questão bibliométrica, se a gente colocar, né, por exemplo, numa revisão teórica, né, numa revisão bibliográfica, uma dissertação ou de uma tese, às vezes tu tem uma técnica ali dentro que poderia muito bem estar dentro de um capítulo, né, e não dentro de um corpo integral, né, de um trabalho, né, de uma monografia ou de uma tese. Então, foi pensado dessa forma, né? E dentro do volume da tese, os capítulos eles estão de forma integral, né? Dentro no formato de artigos, né? Da forma como eles foram publicados, né? Ou alguns deles até com mais informações do que foram publicados, porque existe aquele desafio às vezes da gente encontrar o limite de páginas, né? Dependendo do periódico. Então, claro, a tese ela está mais completa, né, dentro de cada capítulo, né, tem esses artigos, mas claro, né, vamos dizer assim, são artigos que compõem a tese, né, então, a partir ali do terceiro capítulo ali que eu comecei a ver, né, essa possibilidade, e aí os demais eu fui elaborando dessa forma. Tudo certo, então. Outra pergunta, eu não sei porque a gente escuta assim, né? Eu não conhecia o trabalho, não acompanhei os detalhes quando você explicou, mas eu tenho um aluno que está trabalhando com clusterização num outro projeto, e eu vejo, teus dados são dados série temporais, né? Uhum. Tu poderia me dizer assim, em poucas palavras, você usou a clusterização exatamente com qual objetivo? Porque na minha cabeça, assim, séries temporais são dados, né, que vão, ao passar do tempo, vão sendo acumulados, mas eu fiquei pensando no papel da clusterização aí, e eu não sei se eu peguei direito, eu queria que tu falasse um pouquinho. Uhum. Perfeito, professora. Essa parte da clusterização, né, então, dentro da mineração de dados, né, uma das tarefas é fazer, né, o processo da clusterização, e algoritmos existem dos mais diversos, né, então, algoritmos que são diretamente relacionados justamente a séries temporais, né,
e outros que são relacionados a séries de dados, né? Nesse caso aqui, né, a parte da clusterização, né, foi utilizada o Expectation Maximization, que é o EM. Né? E isso foi feito em virtude do quê? Em virtude de que um dos objetivos da tese, ela é o processo de descrição. Né? Você descrever os dados, né, do que está ocorrendo dentro do perfil operacional da subestação. E por que eu evidencio essa parte da descrição, né, do por que os dados, o processo o processo de KDD que ele é descritivo, porque existem processos de KDD e de mineração de dados que estão imbuídos, né, dentro do processo de KDD, que eles são preditivos, né, então a gente tem aquela possibilidade de prever também alguns dados. E cada algoritmo de mineração, ele trabalha de uma forma diferente, né? Ele elabora estatisticamente e matematicamente processos divergentes que proporcionam, né, algo para aquilo que eu gostaria de representar. Né? Até porque um dos algoritmos mais comuns que nós temos na parte de clusterização é o K-médias. Né? Mas o K-médias, nesse caso, em séries temporais, ele não é indicado em virtude do quê? Em virtude que ele elabora, né, aquele radial. Então, ele faz aquele ponto centroide e, a partir dali, ele faz aquele agrupamento. Assim, olha, aqui, isso aqui está agrupado dessa forma, isso aqui, aqui. Então, você tem o quê? Você tem uma sobreposição de clusters, né? Dessa forma aqui, utilizando o EM, por exemplo, se me permite voltar um pouquinho aqui, a gente consegue ter esse tipo de perfil aqui, ó. Por exemplo, o que a gente tem aqui no gráfico B, né, que é bem nítido, né, em decorrência do tempo. Né, ele consegue fazer esse tipo de análise aqui, né, verificando o quê? Verificando a série temporal. E aí, claro, isso para representar, após, né, essa verificação, para representar isso, acaba sendo, né, de uma forma mais analítica, né, vamos assim dizer. Então, a clusterização, ela vem com a intenção de que aquilo que eu consigo ver rapidamente, né, bater o olho no gráfico, como se diz, né, a gente já conseguir tirar algumas conclusões.